Católicos, hoje, quase que 90%, 90 a 95%, eles adoram demônios. E responde a gente com tanto amor. Você está lá falando a verdade para eles e eles falam a paz de Jesus e o amor de Maria. Demônio. Essa é a estratégia deles. Grande vai ser a condenação dessas pessoas. E os livros daqueles santos, daqueles papas nojentos, imundos, daqueles homens que inventam as coisas, livro de como se consagrar à Virgem Maria. Pelo amor de Deus, irmãos, da onde eles tiraram isso? E aí você começa a falar da palavra para eles e eles não identificam que você está jogando pérolas para eles. Sabe o que eles fazem? Como porcos imundos, eles pisoteiam tudo. Me respondeu igual um anjo celeste. Eles têm uma mania agora, que parece que foi ensinado por aquelas serpentes, aqueles padres. São um bando de serpente. Eu falei, maldito é o homem que te doutrinou, que te fez ajoelhar na frente de um sol. É um sol. É um sol. Eles têm lá os nomes demoníacos dele para tudo, chamado de momento sublime, onde você se ajoelha na frente de um sol e se consagra à Virgem Maria. Que coisa horrorosa, tenebrosa que é isso. Consagração à Virgem Maria. Aí você pergunta, da onde você tirou isso? Fala que a gente adora demônios, santos imundos, nojentos, chama padre de serpentes, debocha do ostensório falando que tem um nome demoníaco. Não, irmão, pode deixar que aqui nesse canal você vai ser tratado com todo carinho, todo amor, né? Com todo respeito, com cafuné, com beijinho, com florzinha. É assim que eles gostam de ser tratados, né? E aqui eu prometo que eu vou fazer um esforço para tratar o irmão com todo esse carinho, toda essa delicadeza, né? Não vou falar nenhuma palavra rude. Como esse assunto é bastante complexo, é muito comprido, e você vê que o vídeo dele tem quase 1 hora e ele fala um monte de besteira nesse vídeo, eu vou falar só sobre um assunto, a diferença entre louvor e adoração, e vamos tentar entender se no protestantismo realmente tem adoração. Mas antes eu vou falar sobre a veneração dos santos. O R.C. Sproul, que foi um teólogo protestante famoso, que já é falecido, ele disse que se curvar diante de alguém é a essência da adoração. Ora, se você se curvar diante de alguém é a essência da adoração, então a gente adora juízes, quando a gente vai no tribunal, né? Se a gente faz reverência, no 7 de setembro a gente faz reverência, então a gente está adorando, né? A bandeira, a gente adora políticos e figuras de autoridade quando chegamos perto delas, né? Então se curvar é um ato de adoração, então a gente está adorando essas pessoas. E na própria escritura você tem exemplos de pessoas que se curvaram diante de outras e isso não era um ato de adoração. Mas na cabeça do protestante, quando você se curva diante de alguém, você está adorando a pessoa. Existe uma grande diferença entre louvar e adorar. Quando você louva a Deus, você está exaltando os atributos de Deus. Quem Deus é, o que Deus faz. Você está exaltando, louvando a Deus pelo que Deus faz. Louvar simplesmente é exaltar uma pessoa, exaltar os atributos de uma pessoa. E você pode louvar quem você quiser, quem você acha que deve ou precisa ou merece ser louvado. Você pode louvar o seu time de futebol. Quando você vai num estádio, você está cantando lá o hino do Corinthians. Você está louvando o Corinthians. Quando você grita, chora, grita lá o nome do seu jogador favorito, você está louvando o seu jogador favorito. Você não está adorando ele, isso não é um ato de adoração. Você está só louvando. Quando você canta parabéns para você no aniversário, você está louvando a pessoa. Parabéns para você. Isso é um louvor à pessoa. E em Provérbios 31 você tem um cântico de louvor a uma mulher. Então na cabeça do protestante não é louvor, eles estão adorando a mulher. Uma festa de aniversário não é louvor à pessoa, estão adorando a pessoa que está fazendo aniversário. Não, irmão, tem uma diferença entre louvar e adorar. Louvar é você bater palma, é homenagear alguém. Entenda isso. O protestante não entende isso.
D.A. Carson, que é um teólogo famoso protestante, segundo os protestantes, ele é o melhor estudioso do Novo Testamento vivo. D.A. Carson dá uma definição de adoração que nos favorece. Confessa que a palavra adoração mudou de sentido durante os séculos. Por exemplo, no inglês arcaico, quando a pessoa ia casar, o noivo falava para a esposa, eu te adoro. Mas no inglês arcaico, o que não queria dizer que o esposo estava adorando a sua esposa. Né? Se fosse um protestante, ia achar que estava adorando a mulher. Né? Então a palavra adoração mudou de sentido. E D.A. Carson propõe uma definição de adoração. O que é adoração? D.A. Carson diz assim: adoração é a resposta adequada de todos os seres morais e sencientes a Deus, atribuindo toda a honra e valor a seu Deus Criador. D.A. Carson propõe uma definição de adoração. Ele diz que adoração é você reconhecer quem Deus é. Então você reconhece a dignidade de Deus. Você reconhece que aquela pessoa é Deus. Então, meus amigos, se você perguntar para qualquer católico, e aí, você adora São José? Você pergunta para um católico que está lá fazendo uma ladainha de São José e tal, né? Tem uma imagem de São José. Você pergunta, você adora São José? São José é o seu Deus? Aí o católico vai responder, sim, São José é o meu Deus, eu estou aqui porque ele criou os céus e a terra, este é São José, o meu Deus. É isso que você vai encontrar? Então você não tem católicos que adoram outros deuses, porque você não tem católicos que reconheçam que alguém, um santo, a Virgem Maria, São José, qualquer santo, seja Deus. Seja Deus. Você não tem nenhum católico que reconheça um santo como Deus. Então você não tem católicos que adoram outros deuses. Você não pode, a priori, antes dessa investigação, decidir que uma pessoa está adorando, está reconhecendo aquela pessoa como Deus. Não, você tem que perguntar para a pessoa. Aí você reconhece a Virgem Santíssima como sendo a deusa? Sim, reconheço a Virgem Santíssima, é a criadora dos céus e da terra. Foi ela que morreu na cruz e me salvou. Você tem um católico falando essas coisas? Então você não tem católicos que adoram outros deuses, né? Mas na cabeça do protestante é assim, se você louva alguém, você está adorando aquela pessoa. Então se você louva a Virgem Maria, você está adorando a Virgem Maria. Se você louva São José, você está adorando São José. Se você louva qualquer santo, você está adorando todos esses santos. Na cabeça deles é isso, louvor é adoração. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então quando eles vão no estádio cantar o hino do Corinthians, eles estão louvando e estão adorando o hino do Corinthians, estão adorando o Corinthians. Ó, Corinthians, tu és o meu Deus, ó, Corinthians. Para eles é isso. Você vai num estádio de futebol, você vai num show de rock e você começa a cantar e tal, aplaudir, e tal. Você está adorando aquelas pessoas. Você está adorando o guitarrista, o baterista, o vocalista. Na cabeça deles é isso. Você está adorando as pessoas. Filho, louvor é uma coisa, adoração é outra coisa. Então, para você adorar alguém, você tem que reconhecer que a pessoa é Deus. Então, foi isso que os israelitas fizeram. Pegaram um bezerro e reconheceram que o bezerro era Deus. Eles não simplesmente fizeram um bezerro e deixaram lá no meio da tribo. Não, eles fizeram um bezerro e se ajoelharam diante do bezerro e reconheceram que o bezerro era Deus. Difícil um protestante entender um negócio desse, né? Ou seja, se você se curvar diante de alguém, você não está adorando a pessoa necessariamente. Agora, a questão da adoração é bem mais séria aqui nesse nosso episódio. Vamos falar um pouco sobre adoração. Adoração é você reconhecer que aquela pessoa diante de quem você está se curvando é realmente Deus. Então, se você se ajoelha no pé da sua cama para fazer uma oração antes de dormir, não significa que você está adorando a cama. Para o protestante é isso. Você se ajoelhou diante da cama, então você está adorando a cama. É isso que eles pensam. Mas adoração é você reconhecer que aquela pessoa é o Deus Criador, é o Deus triuno, né? É a Santíssima Trindade. Agora, preste atenção aqui comigo. A Bíblia, a Escritura Sagrada, é um livro litúrgico. Ela é um manual de liturgia. É um guia para nos mostrar como Deus quer ser adorado. Então você tinha o Antigo Testamento com todas as suas regulações, leis e tal, sobre como que devia ser a adoração, tipo de animal a ser oferecido e tal.
E no Novo Testamento você tem o livro de Hebreus, que é um livro extremamente litúrgico, onde fala de Jesus como sendo sumo sacerdote, que oferece sacrifício, que é o que o sacerdote faz, e fala que nós estamos junto com os anjos numa celebração. Nós recebemos o alimento celestial no Monte Sião. Fala que Jesus é o sumo sacerdote que entra no santuário celestial e oferece esse sacrifício por nós. Então o livro de Hebreus é um livro litúrgico. Temos as epístolas de Paulo, que tem uma preocupação extremamente litúrgica. E nos evangelhos, meus amigos, onde eu quero chegar, no Evangelho de São Mateus, nós temos o relato da instituição da Sagrada Eucaristia e nós temos um ambiente litúrgico e sacrificial. Nós temos um sacrifício acontecendo. Temos um contexto que é o contexto da Páscoa, em que eles deveriam sacrificar o cordeiro e comer o cordeiro. Então, quando eles observam que Jesus está se colocando no lugar do cordeiro, eles entendem que um sacrifício está acontecendo. E a linguagem que Jesus usa também é uma linguagem sacrificial. Quando ele fala em memória de mim, ele usa a mesma expressão hebraica que eles utilizavam para falar de oferta de grãos, sacrifício de grãos. Então é como se Jesus estivesse dizendo: façam este sacrifício de grãos, esta oferta de grãos, esta oferta de ação de graças, de Eucaristia, do grego Eucaristos. Então é uma linguagem sacrificial, é um contexto sacrificial, porque é o contexto pascal, e você tem Jesus que usando essa linguagem de sacrifício. E também você tem os documentos do primeiro século, como Didaquê, Justino Marte, Clemente, que foi o terceiro bispo de Roma, que identificam e mostram para a gente que os primeiros cristãos entendiam que a Eucaristia não era uma refeição simbólica, mas era um sacrifício. Eles entendiam que quando eles celebravam a Eucaristia, eles estavam oferecendo um sacrifício a Deus. E é curioso que vários autores protestantes, como Philip Schaff e até mesmo Jaroslav Pelikan, que são protestantes, concordam com isso. E eles dizem que não há evidências de que as pessoas, nos primeiros séculos, de pessoas, de cristãos que acreditavam em simbolismo, mero simbolismo, né, na Eucaristia. Não. Eles acreditavam que realmente era um sacrifício que estava acontecendo. Você tem essas evidências, você tem evidência bíblica, você tem todo esse escopo de evidências para mostrar que o ato, por excelência, concreto de adoração do Novo Testamento, da Nova Aliança, é a Sagrada Eucaristia, o sacrifício da Eucaristia. Logo, se você nega a Eucaristia, você está negando o ato concreto principal de adoração da Nova Aliança. Dessa forma, consequentemente, você está negando a própria Nova Aliança. Você nega a Nova Aliança, meu filho, então você nega tudo. Você nega a Eucaristia, você está negando os sacrifícios do Novo Testamento. Se você nega o sacrifício do Novo Testamento, você está negando o Novo Testamento, Nova Aliança. Você está negando tudo. E é exatamente isso que o protestante faz. Ele nega a Sagrada Eucaristia. Só que ao fazer isso, ele nega um instrumento de adoração, a matéria da adoração. Pensa comigo, no Antigo Testamento, quando a pessoa ia oferecer um sacrifício, ela levava um animal para ser sacrificado. Ela não ia oferecer o sacrifício: sacerdote, eu vim aqui cantar, né? Eu vou dançar aqui. Não, filho, você vai oferecer um sacrifício? Você vai oferecer adoração a Deus? Cadê o sacrifício? Cadê o animal? Não, eu vim aqui cantar, né? Porque eu sou protestante. Na nossa igreja a gente só canta, a gente não tem sacrifício. Porque para o protestante é assim, toda expressão artística é sinônimo de adoração. Então, tudo que é arte, música, dança, teatro, eles acham que é adoração. Então, se você fala assim, vamos fazer um congresso de adoração, eles vão falar de música. Vamos fazer um seminário de adoração, vão falar de música. Vamos fazer uma oficina sobre adoração, eles vão falar de música. Ou é música, ou é teatro, dança, é sempre uma coisa relacionada à arte. Porque na cabeça deles é isso que é adoração.
No entanto, meu amigo, na Escritura Sagrada, a adoração é oferta de sacrifício. Não tem adoração sem sacrifício. No Antigo Testamento não tinha adoração sem o sacrifício do animal. No Novo Testamento não tem adoração sem o sacrifício da Eucaristia. Então, se você nega a Eucaristia, você está negando a adoração. Você não tem que oferecer a Deus. Claro, você pode oferecer o sacrifício de louvor da sua vida, né? Porque na Escritura Sagrada, no livro de Hebreus, também revela que há o sacrifício da vida. A nossa vida é um sacrifício que nós oferecemos a Deus também. Mas também tem um sacrifício concreto da Sagrada Eucaristia. É engraçado que certas palavras que a gente usa hoje não tinham o mesmo sentido que eram usadas no primeiro século. Por exemplo, a palavra cânon. Hoje a gente usa a palavra cânon para falar da lista de livros sagrados. Mas naquela época não usava-se para isso. Cânon tinha uma relação estreita com a aliança, né? Com o escopo da aliança divina que Deus fazia com o seu povo. A mesma coisa acontece com a palavra Novo Testamento. Se você chegasse para Jesus ou para os discípulos, e aí, você vai escrever o Novo Testamento? Quê? Novo o quê? Então, essa palavra Novo Testamento, para nós, tem um significado, se refere aos livros, né? Mas para eles, não. Quando Jesus celebra a Sagrada Eucaristia, ele fala assim: este cálice é o sangue da nova aliança, esse cálice é o sangue do Novo Testamento. Então, meus amigos, a Sagrada Eucaristia é o Novo Testamento. Entenda isso, não é livros, é o Novo Testamento. Então a Sagrada Eucaristia é o Novo Testamento. Se você negar a Sagrada Eucaristia, você está negando o Novo Testamento, que é a nova aliança. Tinha a antiga aliança que Deus fez no Monte Sinai com o seu povo. A nova aliança Deus fez na Sagrada Eucaristia, na instituição da ceia. E ele diz, este cálice é o cálice do Novo Testamento. Então se você nega isso, você está negando a aliança. Você está negando tudo. Você não resta nada. Resta só o moralismo, resta só a moral cristã. Boas obras, faça isso, faça aquilo, vista-se desse jeito, fale assim, não fale assado. Resta para você a ética cristã, a moral cristã. Mas a Sagrada Eucaristia, tal como ela é expressa no Novo Testamento, você só encontra na religião cristã. Então você não pode negar a Eucaristia sem deixar de ser cristão. Senão você vai virar um moralista religioso, entendeu? Então você tem o sacrifício do Novo Testamento, que é a oferta da Sagrada Eucaristia. Então, meu amigo, se você é um protestante e você nega a Eucaristia, você está negando o Novo Testamento, está negando a expressão máxima da adoração da nova aliança. Você está negando a nova aliança e você não tem mais o que oferecer a Deus. Faça esse exercício se você conhece um protestante. Pergunte assim para o protestante: qual que é o ato concreto de adoração? Aquilo que vocês fazem ou aquilo que vocês oferecem a Deus? Pelo que eu olho e vejo que vocês estão adorando a Deus, realmente. Qual que é o ato concreto? Aí você vai ver que o protestante começa a entrar em um monte de metáforas, um monte de abstração, e ele não consegue definir. É isso aqui, ó, a gente faz isso, então a gente está adorando a Deus. Eles não conseguem, porque eles não têm uma definição concreta do ato de culto. Eles não têm uma definição litúrgica, concreta da adoração. É uma coisa metafórica para eles. Metafórica. Por quê? Porque eles negaram o sacrifício. É a mesma coisa no Antigo Testamento, que o cara chega lá no tabernáculo, então, vou aqui adorar a Deus, né? Sim, mas e aí, cadê o animal? Não trouxe animal nenhum não, aqui é assim, é meu corpo, né? É minha expressão a Deus, é minha entrega pessoal a Deus, isso é adoração, né? Não. Traga o animal aqui. Se não te trouxe o animal, filho, não tem sacrifício, então não tem adoração. Então a mesma coisa hoje, você tem um protestante que não tem o ato concreto de adoração. Ele entrega o seu coração, metaforicamente, a Deus, né? Ele faz uma entrega pessoal que é importante, da sua própria vida a Deus, mas ele não tem a Sagrada Eucaristia, que é o sacrifício do Novo Testamento. E isso é gravíssimo, porque você tem na Igreja Católica pessoas que oferecem louvor a Deus, que a exaltação é reconhecimento dos seus atributos, e oferecem adoração a Deus, que é a oferta do sacrifício da Eucaristia. E você tem um protestantismo que as pessoas oferecem apenas louvor a Deus. Eles exaltam os atributos de Deus, que é uma coisa muito boa, né? Eles têm uma entrega pessoal a Deus, o que é muito bom, mas eles não têm a expressão máxima da adoração da nova aliança.
told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord. So, with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, the body and blood of our Lord Jesus Christ, took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."